Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e a gente vai estar falando aqui nessa nossa aula, galera, algumas características desse período da chamada colonização portuguesa na América, beleza? O que a gente vai ver especificamente? Um assunto extremamente importante, né? Que são os africanos no Brasil. Venham comigo aqui no quadro para que a gente consiga entender um ponto muito importante daqui, tá? Galera, vejam, a gente vai traçar uma linha do tempo, recurso clássico que a gente tem em história, né? E a gente vai entender aqui algumas características importantes. Veja, primeiro período aqui que a gente tem, o Brasil é descoberto em 1500. De 1500 até 1530, espero que vocês estejam conseguindo enxergar com esse tamanho de número aí, de 1500 até 1530, a gente tem o primeiro período da história do Brasil. Qual é esse primeiro período que a gente tem aqui? É o chamado período pré-colonial. Né? O que significa isso? Que a colonização do Brasil não está se desenvolvendo ainda. Nesse momento, qual vai ser a principal mão de obra? É a mão de obra indígena. Né? Aqui do período pré-colonial, os portugueses vão extrair o pau-brasil por meio do escambo. Você não vai ver o português entrando na mata, indo lá, derrubando o pau-brasil e levando. Tá? O que vai acontecer? A troca de produtos com os indígenas. Aí, em 1530, nós temos a chegada do Martim Afonso de Souza ao território brasileiro e temos o início efetivo da nossa colonização. De 1530 até o ano de 1822, a gente vai ter o outro período da história brasileira, que a gente vai chamar aqui então de período, esse período entre 1530 e 1822, de período, vamos dividir assim para ficar mais bonitinho, colonial, certo? Aqui nós temos o desenvolvimento do Brasil colônia, tá? O que significa isso? Que aqui a gente já vai ter algumas características diferentes das características que nós tínhamos do período pré-colonial. Por exemplo, você já vai ter um domínio do território brasileiro muito maior, você já vai ter os portugueses tendo um interesse efetivo pelo território brasileiro, querendo controlar, né? Sempre lembrem-se do seguinte, durante esse período Portugal vê o Brasil como um lugar para sugar as riquezas, é um vampirão sugando aqui, ó, querendo levar as riquezas para lá, tá? É isso que vai acontecer. De 1530 nós temos até 1822 a gente tem o período colonial. Depois, qual que é a nossa próxima fase aqui, galerinha? A gente vai ter até 1889 o que a gente vai chamar de período imperial. Período imperial. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva importante. Até o ano de 1888, de 1530 mais ou menos aqui, até 1888, qual vai ser a principal mão de obra utilizada no Brasil? Mão de obra escrava. Então, a gente precisa entender que durante cerca ali de 350 anos, nós temos a escravidão africana existindo no Brasil, tá? Isso é um detalhe muito importante. A gente vai ter, e repara, depois do período imperial, em 1889, começa uma outra fase. Qual que é o período que começa? O período que a gente tem, que vai até hoje em dia, é o período republicano. Tá? Esse período republicano se desenvolve e não é coincidência a república começar um ano depois do fim da escravidão. Não é nenhuma coincidência. Mais pra frente a gente fala sobre isso em outro momento, né? Mas a gente precisa entender que quem sustentou o Brasil nas costas, quem foi as mãos e os pés do Brasil durante todo esse período, foram os escravos, vindos da onde? Do continente africano. A escravidão africana vai existir no território brasileiro de 1530 a mais ou menos, ali de 1530 até 1888. E a gente precisa lembrar que esse assunto é um assunto muito polêmico e muito importante, porque aqui a gente vai ter a escravidão do branco sobre o negro, por uma questão racial que a gente vai ter. Né? Isso é um dos maiores problemas, uma das maiores mazelas que a gente já teve na história do Brasil. Né? O Brasil é um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Tá? Isso é uma mancha que a gente tem na nossa história. E a escravidão vai sustentar o território, a economia brasileira, melhor dizendo, vai ser sustentada nas costas do trabalho dos negros e negras aqui no Brasil. Tá? E a gente vai ver como que acontece esse processo de escravização, né? Vamos lá.
Aqui a gente só fez um parâmetro para você conseguir compreender a importância que esse objeto de estudo tem para você. Esse objeto de estudo ele não fica restrito apenas ao conteúdo de história. Ele pode ser trabalhado em filosofia, ele pode ser trabalhado, dependendo se na tua escola tiver formação humana, ele pode ser trabalhado em sociologia no ensino médio, ele pode ser abordado como um tema de uma redação, e é importante a gente entender isso, para que a gente não permita que essas coisas voltem a acontecer, para a gente saiba dos pecados que a gente já cometeu na história do nosso país, certo? Vamos lá. Como que acontece essa escravidão, galera? Por que a gente tem a escravidão do negro? Sendo que aqui no Brasil já tinha indígenas disponíveis de mão de obra. Por que o português não usou indígena aqui? A gente vai ver, tá? Vamos lá. Na África, galera, a gente já tem a escravidão acontecendo. Mas não é... E a gente tem que entender que a África não é um país. A África é um continente, com cerca de 2.000 línguas diferentes nesse período aqui. Então, o continente africano gigantesco, né, vai ter ali vários e vários povos distintos. Vocês precisam entender que já existia a escravidão nesse continente, mas não é apenas na África, não é apenas no continente africano que você tem o desenvolvimento da escravidão. Por exemplo, né, os gregos e os romanos já escravizavam povos que eles venciam. Tá? A escravidão não é algo exclusivo dos negros. A escravidão é algo que já existiu em praticamente todas as civilizações da história da humanidade. Tá? Mas não que isso seja uma justificativa, é só uma explicação, ok? Um panorama histórico. Então, na África já existia, no continente africano já existia essa prática de escravidão, mas ela era uma prática muito mais relacionada à guerra. Um grupo entrou em conflito contra o outro, o que venceu escraviza o derrotado. Só que essas coisas vão se alterar, principalmente a partir do século VII. Por quê? No século VII surge o islamismo, né? E o islamismo surge na Península Arábica, vai se espalhando pela região do norte do continente africano, que a gente chama de Maghreb, e aí chega então no norte da África, né? O islamismo vai dominar essa região militarmente, o norte da África vai pertencer ao Império Muçulmano, né? E a religião muçulmana chega ao sul do deserto do Saara, que nós chamamos de região subsaariana ou região do Sahel, e ali ela vai incentivar ainda mais as práticas da escravidão, certo? E aqui a gente tem um ponto importante. Esses grupos já faziam essa prática de escravidão. Os bantus, a escravidão era hereditária. Era uma prática comum no reino Mali, tá? A escravidão já existia no continente africano, mas isso não justifica a permanência dela existindo no território brasileiro por todo esse tempo. Que fique claro, é só um retrospecto, uma genealogia da escravidão, de certa forma, né? A partir do século X, aumentou a escravidão na África, subsaariana, devido à presença muçulmana ali, né? E o desenvolvimento dos reinos de Gana e depois ao Império Mali, tá? E agora a gente vai ter um detalhe importante, que é os portugueses, quando chegam e começam a ter contato maior com a África a partir do século XV, esse contato entre portugueses e africanos vai incentivar a escravização. Tá? Como assim? Vejam, a gente tem aquele périplo africano. Lembra o que era o périplo africano? Contornar a África para poder chegar até as Índias, né? Nessa trajetória toda, os portugueses vão estabelecendo entrepostos comerciais. Nesses entrepostos comerciais, principalmente na região do Reino de Gana, depois no Reino de Mali, depois no Reino Songhai, os portugueses tentavam ter comércio de ouro com esses povos, mas eles não conseguiam. E aí os portugueses percebiam que esses povos tinham escravos. E aí os portugueses começam a comprar escravos desses povos, né? E já utilizando em algumas pequenas regiões, só que quando acontece o advento do descobrimento, entre aspas, do Brasil, né, e o descobrimento da América, a escravidão do africano vai ganhar lugar no mercado. É assim que a gente precisa entender. Existe uma lenda relacionada ao indígena, né? Ah, os portugueses não usavam os indígenas porque índio é tudo vagabundo. Índio não gosta de trabalhar. Então por isso eles foram lá pegar os negros na África, porque eles eram mais fortes e aguentavam trabalhar mais tempo. Não tem nada a ver. O homem indígena realmente não trabalhava na agricultura porque não era um costume do homem. O trabalho na agricultura era um trabalho exercido pelas mulheres. Era um ultraje para o indígena fazer isso. E não também que o indígena não tenha sido escravizado no Brasil. As pesquisas mais recentes mostram, sim, o indígena foi escravizado por muito tempo aqui no nosso território também, né? E quando a gente vai ter, então, o descobrimento da América, nós teremos a inserção do continente africano nesse comércio triangular. Vai ter um comércio de escravos que vem para o território brasileiro, tá? Então, os portugueses almejavam inicialmente encontrar reservas de ouro no continente africano, não obtendo sucesso, desenvolveram um comércio de escravos com vários povos e reinos africanos. Como acontecia isso? Os portugueses perceberam que os reinos africanos eram reinos muito guerreiros, gostavam de batalhar muito entre si. E aí,
vai acontecer que os portugueses vão começar a incentivar o conflito de vários reinos. Chega no reino A e fala, ô, galera do reino B tá falando mais de você. Chega no reino B e fala, ó, a galera do reino A tá falando mal de você. Arma esses dois reinos, claro, arma um reino mais do que o outro, o reino vencedor escraviza o reino perdedor, e esses escravizados são comercializados com quem? Com Portugal. E aí os portugueses começam a incentivar essa escravização, tá? Tem esse incentivo comercial da escravidão, tá? Um dos grandes motivos reais da escravidão vai ser o lucro. Os portugueses vão ganhar muito dinheiro com a escravidão. Os grandes comerciantes de escravos portugueses dessa época eram pessoas muito ricas. E recentemente eu li um estudo sobre isso dizendo que as famílias mais ricas da costa do Oceano Atlântico no continente africano, né, as pessoas mais ricas dessa região aqui, do século XVI, ainda são as mesmas famílias mais ricas daquela região, tá? Tendo um vínculo direto ainda com o processo de escravidão, certo? E aqui você vai ver as feitorias que os portugueses vão fazendo até que eles conseguissem chegar às Índias, né? E aí nós temos o tráfico de escravos. Os portugueses trocavam produtos como armas, fumo e produtos manufaturados por escravos. Você vai ter essa troca de mercadoria por mercadoria. De novo, mercadoria por mercadoria. Ele não é um ser humano. O escravo não é concebido como um ser humano. Ele é tido como sendo uma mercadoria, por isso você pode trocar por qualquer coisa, tá? Incentivo das guerras, como eu já falei para vocês, e aí graças a isso nós temos a intensificação desse tráfico, né? A captura ela vai acontecer no continente africano, as tribos vão entrar em conflito entre si, o português chega com os seus navios, não apenas os portugueses, mas é o nosso foco aqui porque a gente está falando de Brasil, né? E a captura dessas pessoas começa a se tornar uma prática muito comum. E aí inicia-se, vai ser desenvolvido esse comércio atlântico de escravos, né? Comércio de pessoas, como foi denominado, foi tão lucrativo para os portugueses quanto foi danoso para os africanos. O Brasil foi o país, olha isso, que recebeu o maior número de africanos do mundo na maior migração forçada da história da humanidade, a diáspora negra. Galera, o Brasil recebeu tantos escravos que até hoje o Brasil é o segundo país com a maior... Ó, de novo, o Brasil é o segundo país com a maior população de negros do mundo. Só perdemos para a Nigéria. Para você saber a quantidade de negros que a gente tem no Brasil hoje em dia, que são herdeiros desses escravos aqui. Certo? A gente fecha essa nossa aula de escravidão aqui no território brasileiro e todo esse retrospecto aqui, beleza? Na próxima aula a gente volta. Eu sou o professor Juliano e bons estudos e tchau!